Eu tenho uma cliente que ela é advogada. Aham, E ela coloca assuntos bem polêmicos, assim, principalmente na parte de família. aham, Divórcio, pensão. Aí dentro dos assuntos que ela publica, entra às vezes um humor, entra às vezes algum memezinho, mas daí é uma coisa mais leve. Você uhum. entende? Então tem que ter esse equilíbrio, como eu falo aqui. Não é falar, ah, não, pode ter dancinha. Não, pode. Só que tem que ter um equilíbrio, sabe? Tipo assim, um 90-10, sabe? Tipo, Aham. 90% você sempre se vendendo na internet, você sempre falando sobre os seus produtos, os seus serviços, dando valor à sua imagem. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. E hoje eu tenho aqui uma visita ilustre. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela, porque afinal de contas, ela é uma empreendedora de mão cheia, ela é especialista em posicionamento de marketing e a rainha do network. Eu quero que vocês conheçam Drica Chagas. Seja bem-vinda, Drica. Uh! Muito obrigada, agradeço aí pelo convite, é uma honra estar participando do seu canal aí e vai ser um grande dia. Que legal, tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. Você que está acompanhando o Potencial Empreendedor, saiba que esse canal é um oferecimento da Moreira Mendes Contabilidade, um escritório de contabilidade que hoje está presente em todo o Brasil. Temos clientes, inclusive, fora do país. Aqui na descrição do vídeo você vai ter acesso ao nosso site. Se você tiver dúvidas, com certeza a Moreira Mendes Contabilidade pode te ajudar. Além disso, a MTR Inteligência Tributária tem nos ajudado e nos apoiado, trazendo conexões de alto valor, onde você, sem sombra de dúvidas, vai saber exatamente quanto você deveria pagar de impostos. Tenho certeza que você, como empresário, tem dúvidas, né? Pode ter dúvidas, e isso a MTR Inteligência Tributária pode te ajudar. Na MTR você pode fazer uma auditoria tributária de tudo que você tem pago de impostos nos últimos 5 anos, fazer um planejamento tributário, sempre trazendo eficiência financeira para a sua empresa. E vamos lá, vamos começar. Vamos conhecer um pouquinho mais da Drica. Eu tenho certeza que muitas coisas vamos aprender hoje, Drica. Eu quero saber, hoje você tem uma empresa especializada em posicionar pessoas e empresas no marketing digital. Mas como é que essa história se deu? Como é que chegou a Drica Chagas, especialista em marketing? Você sempre foi do marketing? Como é que foi a tua história, a tua carreira profissional? Ah, sim. O marketing, eu acho que quando nasceu o marketing, acho que nasceu aí, a Drica, porque eu sempre gostei desse lance de informática já quando eu já tinha 15 anos, né? Então a minha mãe fez eu fazer aquele curso longo de 2 anos e meio de informática. E eu amei esse mundo tecnológico. Aí depois de adulta, fui me especializando na parte de administração, Excel, Word, essas coisas. E na faculdade, eu sempre ajudava a fazer o trabalho dos colegas, apresentações, fazer vídeos já na minha época. E eu sempre tive um sonho de ser uma empreendedora. Mesmo trabalhando como CLT, eu queria ser uma empreendedora, mas não sabia o que criar. Aí nisso veio o casamento e tal. E um dia assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios no domingo, tentando achar algo para ter, veio o lance das camisetas. Que a camiseta ela é muito versátil. Se você analisar, a camiseta ela serve bem com um bom terno, com esporte social, esporte fino, uma academia e até num encontro. Então a camiseta é muito versátil. Eu falei, cara, que massa! Vou vender camiseta. E fui estudar sobre as tremas, sobre os tecidos. Fiz um plano de ação, que é aquilo que a gente aprende lá na faculdade. Fui no Sebrae e montei toda uma planilha de plano de ação. E fui fazendo todo o check-in de cada item do plano de ação. Só que daí barrou no marketing, na publicidade na época. Isso foi em 2010. E eu comecei a contratar as agências de publicidade, elas não estavam entendendo como que eu queria a logomarca, elas não estavam entendendo que eu queria uma logomarca focada para as redes sociais, que na época não tinha as empresas terem uma página. Quem tinha uma página do Facebook era, tipo assim, grandes empresas, tipo Coca-Cola, Pepsi, Nike. Então, eu falei, vou estudar sobre esse trem aí. E fui estudar sobre marketing digital. Aí eu fui ver a profundidade que é o marketing digital. Que tudo aquilo que a publicidade faz no offline tem
o online. E eu fui estudar profundo sobre as redes sociais. Aí eu comecei a criar essas páginas. Eu tinha até Twitter, canal do YouTube. Então, as pessoas me questionavam, mas você tem um canal no YouTube, você tem um Twitter da empresa, tipo, nada a ver. Como tem um canal no Instagram, nada a ver. Não, eu vou até ao fundo. E daí eu montei o site e fiz toda essa integração na época, sem saber. E já na época as plataformas já permitiam essa integração. E enquanto eu estava trabalhando fora, porque eu era gerente comercial de uma indústria de aço, e eu apresentava em umas reuniões para os clientes a proposta de aço, e eu fazia minha propaganda junto. Eu tô com uma empresa de estamparia de camiseta, assim, que você não quer colocar para tua empresa. Só que quando eu mandava a apresentação para eles, quando eu mandava no computador, assim, tipo, via e-mail, eles falavam assim, nossa, que massa a tua apresentação, Drica. Como assim Facebook? Como assim Instagram? E na época, as camisetas, eu não queria fazer foto de banco de imagens. Então, eu fiz o aniversário da minha filha, e o convite era uma camiseta com a capa do Capitão América. E a regra era que só entrasse com as camisetas. Então, eu fiz camiseta branca, azul, vermelha e preta. Então, eu fiz várias fotos dos convidados e com o tempo fui soltando aquelas imagens. Então, todo mundo achava máximo, assim. Minha foto tá ali. E eu fazia as pessoas fazerem o compartilhamento e tal. Então, os clientes começaram a ver e falaram assim, como que você fez isso? E eu não sabia nem cobrar daí. As pessoas queriam que eu fizesse o serviço para elas. Aí eu fui estudar marketing digital, fui estudar sobre a precificação e comecei a fazer um paralelo. Então, o marketing digital da Drica Chagas nasceu com a estamparia. Depois de um longo tempo, veio o divórcio e nós encerramos a estamparia, mas o marketing digital continuou. Só que nessa jornada, eu fazia muito networking já. Eu tinha um grupo Mastermind, que a gente se reunia todas as quartas-feiras na minha casa, porque eu tinha um bom espaço. Só que veio o divórcio, me mudei para Floripa. Isso foi em 2015 já. Então, e aqui eu entrei como CLT na parte comercial de construção civil, que era o meu forte na época. E essa galera começou a me pedir de Curitiba. Como assim? Você não vai fazer mais? Então, comecei a continuar vendendo camisetas. Parceiros de negócio começaram a me dar camisetas para eu vender, porque eu vendia muito bem no Mercado Livre. Então, eu vendia as camisetas e fazia o serviço de marketing digital. Só que daí, nisso, 2 anos depois, veio um convite para ir para Campina Grande, no Nordeste, para cuidar de uma instituição a nível Brasil e que cada capital tinha uma filial. Então, era para eu estruturar toda a parte de comunicação online dessa empresa. E eu fui para Campina Grande, fiquei 2 anos lá, estruturando toda uma gestão, a equipe, todo o rebranding. Aí eu fui entender sobre o posicionamento digital já. Aí eu fui estudar mais profundo nisso e eu fiz uma pós-graduação sobre isso, porque eu já sou formada, né, no marketing digital, e eu fiz uma pós sobre comunicação integrada. E já na pós eu aprendi a importância do posicionamento digital na questão das políticas das plataformas, né, que o algoritmo ele é um sistema programado, ele é um software programado. E a boa performance é a repetição. E a gente percebia que era muito desconecto, né, as plataformas. Às vezes a pessoa cria uma conta do Facebook, cria um Instagram, cria o YouTube, mas com nomes diferentes, não está integrado, não fala a mesma linguagem, e isso conflita. Então eu fui estudar e fui aplicando isso. Aí depois veio, eu tive um voto de Minerva quando encerrou o contrato de 2 anos lá em Campina Grande, no Nordeste, se eu ficava na cidade ou eu voltava para Curitiba, porque eu sou de Curitiba, né? E eu decidi voltar para Curitiba e fiquei 2 anos ali. Só que daí nesse tempo veio a pandemia, né? Então, aí eu voltei para Floripa agora faz 3 anos, né? E foi quando na pandemia eu abri a agência mesmo com PJ, com sócio. E a pandemia foi assim um divisor de águas, porque trouxe a importância para muitos clientes a estar no online. Então, eu aproveitei, né? Tem aqueles que vendem lenço e tem aqueles que choram. Eu fui a que vendi os lenços na pandemia. Então, eu aprendi muito com meu sócio na época, né? E ele já estava há 30 anos trabalhando com publicidade, assim. É um noivo de uma grande amiga minha, assim. Então, ele foi um presente, assim, na época. E eu aprendi muito com ele, muito. Então, ele foi um upgrade, assim, de tudo que eu fazia, com ele foi um upgrade. Então, aí hoje, em 2024, eu decidi abrir um outro PJ para trabalhar somente com posicionamento digital.
né? Então, essa é a minha história. Que legal, Drica. Olha, muito bacana a sua história, muito bacana ver tudo aquilo que você tem construído e a importância do marketing, né? A gente vai olhar assim, poxa, o filme Ayrton Senna tem todo um enredo por trás do filme e eu achei muito interessante porque o Ayrton Senna, desde quando ele foi para a Europa na primeira vez, e isso mostra muito bem claro no filme, ele se preocupava com o posicionamento de marketing da imagem dele. Exato. Tanto é que ele chamou, né, um jornalista para estar do lado dele, para acompanhar ele, para, né, para divulgar a imagem, registrar tudo aquilo que está acontecendo. Então, assim, ali a gente percebe que até o Ayrton Senna se preocupava com isso e a importância disso. Exato. Além disso, né, hoje eu vejo o marketing como algo tão importante que você não precisa mais escolher um lugar na cidade que tenha movimentação de pessoas para sua empresa. Exato. Você precisa construir um marketing que leve as pessoas para sua empresa em qualquer lugar que você esteja. Exato. Né? Porque o marketing acaba sendo uma via de acesso para as pessoas. Né? Então eu tenho, para mim, a importância do marketing, por isso que para nós hoje, ter você aqui no nosso podcast, eu falo nosso porque existe toda uma equipe preparando isso para que isso aconteça, e ter você aqui é fundamental porque eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito sobre marketing hoje. Agora me diga, Drica, como uma pessoa que está começando um negócio agora, ela pode começar a dar os primeiros passos no marketing, porque muitas vezes a pessoa não tem grana para botar tráfego pago, às vezes para contratar um especialista, né? Então, o que você acha que é fundamental para quem está começando o seu negócio? Geralmente as pessoas, elas criam as páginas, elas pensam em criar páginas, já pensam no tráfego. O tráfego, ele é a última fase, tá? Para começar. O que a pessoa tem que entender quando ela vai, tipo assim, vai abrir um negócio ou ela quer se posicionar. Está fazendo transição de carreira, como você mesmo falou, às vezes não tem recursos. Isso é muito comum para quem está abrindo empresa também. Né? Imagina abrir empresa, estruturar a equipe e tal. Então, essa é uma regra básica. Ela tem um nome comercial. Muita gente não se atenta no nome comercial. Um nome de guerra, vamos dizer assim. Sim. Põe qualquer nome aí. Não. Então, o nome, é importante fazer um nome de busca no Google. Às vezes a pessoa vai buscar lá no Instagram se tem alguém um perfil igual. Ela só se preocupa com o Instagram, mas ela tem que dar um Google no nome dela, que ela escolhe. É a primeira coisa. Escolher o nome, ela tem que entender a missão. Para todos os clientes que a gente atua, ou até mesmo aquela pessoa que está começando, e eu falo, qual é a tua missão? Porque é a partir da missão que você vai conseguir refletir isso na internet. Porque às vezes a pessoa ela não tem isso traçado como cultura dela. Tipo, missão, visão, valores. Porque isso reflete. Isso reflete e isso vende. O algoritmo, as pessoas têm que entender que as redes sociais é uma rede social e não uma rede comercial. Muitas vezes a pessoa faz o Instagram como uma vitrine de produto. E, na verdade, isso não conecta. O que conecta é algo filosófico. Então, quando a pessoa tem a missão. Então, qual é a tua missão? Minha missão é ajudar as pessoas, igual o teu caso. A sua missão é ajudar os empresários, né, a ter melhores resultados no questão de tributos, não é? Essa é a tua missão, um exemplo. Então, a pessoa ela tem que traçar essa missão. É tão simples quando a pessoa tem assim, a minha missão é trabalhar com empresários de digital. Então, ela tem que ter essa visão, porque daí a linguagem dela também é dessa forma. Então, a primeira coisa, nome, e ela tem uma missão, porque a partir da missão vai abrindo um mapa para ela. Como que ela vai traçando, né? Sem ela saber para onde vai, o que ela quer, é difícil, porque eu vejo muita gente, assim, digamos, no Instagram. Nada contra, mas um exemplo, um advogado fazer dancinha. Não conecta, não né? Conecta, Não tipo, conecta. não faz sentido, sabe? Você, como um grande contador renomado, um grande empresário, tipo, você fazendo dancinha, fazendo piadas, fazendo memes... Porque a pessoa não tem uma missão traçada na vida dela, assim, ali. Tipo assim, não tem um foco. Então, a primeira coisa que ela tem que entender é para quem que ela vai falar, qual é a missão dela, para qual público. Né? Então, dois atos. Nome, que é o mais importante, para ver se não tem alguém igual tal, e a missão, porque daí a partir disso ela vai... Não tem como você entrar no carro e não colocar um endereço do GPS. Para onde você vai? Eu vou pegar aqui e vou tocar. Você tem que ter um destino, né? Tem que.
tem. E é interessante isso que você falou, porque no final das contas, eu sempre me preocupei muito com isso. Dentro da minha empresa, bom, nós somos um escritório de contabilidade, nós fazemos auditoria tributária, a gente precisa ser visto pelo nosso cliente como referência dentro da parte de trazer segurança. E como é que você traz segurança se você tiver nada contra, né? Eu acho que cada atividade tem a sua forma de se apresentar, mas de chinelo de dedo, bermuda e camiseta, ou fazendo, como você disse, dancinha na internet. Eu acho que isso não conecta com aquilo que a gente quer entregar. Então, por isso, eu sempre me preocupei. E a nossa marca, ela precisa estar ligada à seriedade, à segurança. Então, como é que eu vou trazer uma marca com seriedade e segurança se eu não cuidar da forma com que eu me visto, o tipo de roupa que faz sentido? E a gente tem isso até desenhado dentro da nossa cultura na empresa, né? Nós temos um padrão de excelência. Um dos nossos valores é padrão de excelência. O que é o padrão de excelência? É como eu me porto, como eu me apresento, como as pessoas me veem. Porque no final das contas, as pessoas me compram nos primeiros segundos ali que nos conectamos, elas já vão ver, opa, peraí, o Renato é um cara sério, o Renato representa uma empresa séria, e se eu não passar isso, porque aqui começa o meu marketing. Não credibiliza. E assim, eu tenho uma cliente que ela é advogada, e ela coloca assuntos bem polêmicos, assim, principalmente na parte de família, divórcio, pensão. Aí dentro dos assuntos que ela publica, entra às vezes um humor, entra às vezes algum memezinho, mas daí é uma coisa mais leve, você entende? Então tem que ter esse equilíbrio, como eu falo aqui, não é falar, não, pode ter dancinha, não, pode, só que tem que ter um equilíbrio, sabe? Tipo assim, 90-10, sabe? Tipo, 90% você sempre se vendendo na internet, você sempre falando sobre os seus produtos, os seus serviços, dando valor à sua imagem. Mas 10% pode ir para o lado da brincadeira, um pouco do humor, porque as pessoas gostam, né? Hoje em dia as pessoas tem que mostrar os bastidores. Depende quais bastidores. Né? Então, eu vou mostrar um tempo de descontração. Depende até onde a descontração. Né? Então tem que ter esse equilíbrio. Porque a rede social, ela diz, né, social, como que é a sua vida, desde o levantar até dormir. Mas não quer dizer que eu tenho que estar mostrando, tipo, escovando os dentes. Isso não é posicionamento digital, sabe? Eu tenho que mostrar prato de comida. Depende qual razão que você está fazendo um prato de comida, entende? Então, é isso quando eu falo missão. Quando você tem a missão, assim, eu quero falar, eu quero ajudar empresários assim. Então como que eu vou me apresentar para o meu empresário? Como que eu vou apresentar para o meu cliente? Por isso que eu falo, a missão é a primeira coisa que você tem que saber. Algumas práticas não são para todos. Acho que precisa ficar claro isso para quem está querendo posicionar a sua empresa, que nem todas as práticas que servem para o seu negócio servem para o meu. Então, eu preciso ter essa clareza. Muito bom, muito bom. E o posicionamento digital, ele vai muito além, Renato, do Instagram. Uma dica aqui que eu falo para os seus ouvintes, que as pessoas focam muito no Instagram, mas esquecem no Facebook. O Facebook, ele tem 73% de público ativo. Caramba. Uma ideia, eu tenho um cliente que ele fez um post no Instagram, uma foto dele no Instagram, e a mesma ele colocou no Face. No Instagram ele tinha 20 curtidas, no Face ele teve 50. Assim, foi quinta-feira, ontem, um TBT. Pra você ter uma ideia, o Facebook ele é muito ativo e as pessoas esquecem disso. E dependendo de tipo de empresa que a pessoa tem ou ela quer se posicionar, é importante ela estar no Google. As pessoas esquecem do Google. O Google, gente, é uma grande ferramenta. Porque assim, vamos dar um exemplo, Renato. Se eu preciso de uma contabilidade, eu não vou dar um Instagram ali, pesquisar no Instagram. Eu vou dar um Google. Contabilidade perto de mim, contabilidade mais próxima. Entende? Contabilidade que faz a consulta tributária como o teu. Eu vou dar o Google. Eu não vou no Google. Salvo se alguém indicar você para mim. Olha, eu conheço o Renato e tal. Mesmo assim, eu vou dar um Google ali, entendeu? Para ver como que ele tá no Google. A maioria das pessoas, onde que ele está? Porque no Instagram não é dito onde você está. Só diz o teu perfil. Renato tal. Tá aqui, tá lá teu user da tua empresa. Mas eu vou dar um Google para saber até onde está a tua localização. Você entende a diferença? Então, as pessoas, querem fazer TikTok. Legal, faz TikTok. LinkedIn. Dependendo do teu nicho, é importantíssimo você estar no LinkedIn.
é muito mais importante você estar no LinkedIn do que no Instagram. No teu caso, a contabilidade, o Renato, é muito mais importante a atuação no Instagram, sim, mas muito mais no LinkedIn. Porque, assim, os empresários estão no LinkedIn, a maioria deles. Ou é Facebook, LinkedIn. O Instagram ele vai usar para descompensação, tipo, assim, antes de dormir, no almoço, no trânsito. Aí ele vai dar uma passada no Instagram, né? Porque ele não tem tempo, né? Eu sou uma que, por ser do marketing, quem vê, nossa, a Drica fica o dia inteiro no Instagram. Mal penso. Tem dias que eu nem abro o meu Instagram. Mas o LinkedIn eu sempre estou ativa. Eu estou sempre de olho no LinkedIn. Então, por isso que eu falo, o Google é muito importante, principalmente da categoria que a pessoa está, se for algo local. Aí ela tem que estar bem ativa no Google, entende? E depois, igual nas categorias mais convencionais, né? Advogado, construção civil, na tua área de contabilidade, é importantíssimo o LinkedIn. Você vê, ó, eu tenho perfil no LinkedIn, claro, né? Mas nunca parei. Na verdade, eu nem sei mexer no LinkedIn. E ele é tão versátil. Aliás, sei o básico ali, mas eu não sei o quanto eu posso potencializar a minha imagem com o LinkedIn. Embora eu saiba que seja uma rede social muito importante para o meu nicho de negócio, hoje a minha energia está muito mais no Instagram. E assim, Facebook, na verdade, eu entro a cada, sei lá... acho que há um mês mais ou menos que a gente começou a falar em ajeitar o nosso Facebook, que eu fui entrar pra ver e eu nem lembrava, né? Eu nem lembrava muitas coisas, não lembrava a senha. Você falou, tem que mudar, tirar aquele o end, né? Beleza, e aí fui lá e caramba, como é que faz? Exato. Não lembro mais, porque não é mais a minha rede social principal. Agora, quando eu olho pro meu negócio e vejo a importância e aonde eu preciso estar, caramba, eu realmente preciso talvez fazer até um curso de LinkedIn agora. Não, mas nem precisa, né? Você tem a Drica, né? Porque assim, quando a gente abriu as suas redes sociais, como eu te falei, são pequenos ajustes. Como que fez da tua empresa? Igual o end. Aquele end, o algoritmo não interpreta. Para ele é um caractere. Não é um vogal. E as pessoas colocam achando que é bonito. Aí não converte. Fica mais difícil. Até pra quem não sabe, esse end que você tá falando é aquele E que esquisitinho Então, o que a gente fez de mudança? Antes era só Mendes, Moreira, não lembro agora. Moreira Mendes, consultoria em aquele lá. E contabilidade. Aí eu falei assim, mas a contabilidade é muito ampla. Lembra que eu falei, não, vamos colocar consultiva, tributário, tal. A mesma linguagem que estava no seu site. Porque a linguagem tem que ser coerente em todas as plataformas. Isso é um posicionamento digital. As pessoas esquecem disso. As pessoas falam de posicionamento digital, eu me apresentando aqui numa foto posada no Instagram. Tá tudo certo. Mas o posicionamento digital ele é muito amplo. A comunicação integrada é muito ampla. Então, por isso que a gente fez... Até para saber que roupa que eu vou usar para essa foto. Exatamente. Então, o que acontece? O tom de voz que a gente fala, né? Então, você tem que ser coerente em todas as plataformas. Então, os ajustes que a gente fez nas suas contas foram essas. O teu nome principal lá no Google, depois vocês dão um Google lá e vão ver, né? Como está completa, né? A tua biografia está mais completa, que a gente colocou a ferramenta do partnership, que isso não diz. Né? Isso não é dito, e é uma boa ferramenta que você oferece. Né? Então, porque assim, não é só uma contabilidade. Você não é só uma empresa que abre empresas e faz o gerenciamento ali dos resultados do cliente. Não, você faz toda uma análise, você faz toda uma consulta, você vai muito além. E isso não é dito no Google, não é dito nas redes sociais. Então, a gente trouxe isso para as tuas empresas no modo online. Então, o Facebook, como eu falei, tem que mudar aquele end, tem que tirar aquele end. Então, a gente foi arrumando, a gente integrou, se você ver lá no Facebook, como eu te falei, a gente colocou todas as suas redes sociais ali. Por quê? O posicionamento digital tem que pensar que é uma experiência para o seu cliente, não é para você. Muitas vezes a pessoa fala que posicionamento digital, ela quer a página do jeito que ela quer para ela. Eu quero assim, eu quero essa... Não, ela está esquecendo. Lembra que eu falei da missão? Vamos voltar para o primeiro. A pessoa esquece para quem que ela está fazendo aquilo.
que é para o empresário, que é o cliente dela. Onde está esse cliente? Ah, está no Instagram, está no Google. Mas como ele vai ver você? E as pessoas esquecem disso. Elas têm um capricho e está tudo bem. Ah, porque eu quero assim, eu quero uma foto assim, eu quero meu nome assim, eu quero um post assim, eu quero com a cor assim. Ela está pensando nela, mas ela está esquecendo do cliente dela. Uhum. Então, o que acontece? Porque ela esquece da missão, ela nem tem essa missão para quem que ela está falando. Então, vamos supor o Google, né, da tua empresa. Eu vi lá, tá e-mail, tá o WhatsApp, vamos clicar no WhatsApp para ver para onde que vai. Aí tá os botões lá embaixo do Facebook, Instagram, LinkedIn. Vamos clicar nos botões para ver como que tá a experiência do seu cliente. Ah, ele entrou pro Facebook, pô, o Facebook tá lá. Tá o WhatsApp, tá site, tá Instagram, tá LinkedIn. Ele clica. Você entende que ele vai fazendo um círculo 360 graus, mas sempre mesmo, na mesma linguagem, mesma coerência. Pô, ele vai lá no Instagram, tá lá o endereço no Instagram, tá o botão do WhatsApp, tá o telefone, tá a biografia. Você entende a experiência? O cara fala assim, não, realmente, vou fechar com o cara porque tem coerência. Isso a gente fala de neuromarketing. E ele tá muito profundo isso, sabe? Não sei se você assistiu um filme, eu não lembro agora o nome do filme, que eram 7 amigos que faziam mágicas em grandes estádios e eles davam um golpe nessas pessoas. Lembra esse filme? Sim. Como que eles enrolavam o cara do banco? O dia inteiro eles usavam a mesma mensagem. Tipo assim, tinha uma menina que esbarrava nele e falava 23. Aí tinha um cara do cafezinho, 23. Para ele entender que ele estava em outra cidade, lembra? Eu vou dar um exemplo, 23. Aí vinha a pessoa servir uma água para ele, 23. Você entende que foi batendo na tecla? 23, 23, 23, 23. Aí no final ele falou assim, 23, 23. Mas é porque ele foi induzido durante o dia inteiro. Aquelas pessoas foram criando situações, cercando ela, o dia inteiro na rotina dela ali, porque vigiavam ela, né? Vigiaram ela. E era um cara, né? Que era o cara do banco lá, que ele tinha que falar a senha, entende? Uhum. E por fim, ele mudou a senha e falou 23. Ele falou o mesmo código, que o dia inteiro a galera ficou falando o código pra ele. Eu não sei o nome do filme. Eu sei qual filme que é. Eu também sou péssimo pra lembrar. Que tem o 1 e o 2, que teve o 1 e o 2 e tal. Sim. E eles usaram... Isso é neuromarketing, isso é entende? Neurociência. Por que o Instagram, o Facebook, as pessoas falam do algoritmo? O algoritmo, ele quer uma performance. O que é performance? Se vocês pesquisarem o que é performance, nada mais é que a repetição. Uhum. Apenas isso. Então, o algoritmo, ele é um programa hipnótico, a gente fala. Né? A gente fala, ele é hipnótico, porque assim, ele quer que você mantenha uma mesma linguagem, que você seja repetitivo, porque isso vai ajudar ele a entregar mais. Né? Por quê? A mesma pessoa que entra hoje, amanhã ela não entra no Instagram. Então, se todo dia você está mudando de assunto, o algoritmo não consegue entregar. Uhum. Porque todo dia você está mudando, todo dia você está falando de coisas diferentes. Agora, se você falar sempre, igual no meu caso, eu sempre me apresento como posicionamento digital e networking, sempre. Então, o algoritmo hoje é um público, amanhã já é outro. Daqui um mês já é outro público, porque nosso Instagram está subindo. Uhum. Né? Vai aumentando os seguidores. Mas por quê? Porque você vai sempre procurando ser constante. Porque você tem que estar fazendo sempre vários posts. Porque você tem que fazer stories. Porque ele quer que você seja constante. E a linguagem também tem que ser constante. O produto tem que ser sempre constante. Né? Então, tem clientes que falam para mim assim, mas eu queria... eu tenho que falar sempre a mesma coisa? Tem que. Mas como eu faço um briefing com os clientes odeiam o briefing, né? Vamos fazer um briefing. O briefing, eu peço para eles assim, coloquem 10 principais produtos que você quer falar na internet. A pessoa coloca lá 10 produtos ou 10 serviços, igual no caso da empresa, da contabilidade. 10 produtos. Desses 10, eu peço para eles colocarem 3 principais. Então, desses 3 principais, a gente repete bastante. Os outros 7, você vai fazendo um círculo, você vai fazendo um ciclo, né? Uhum. Então, fala o assunto 1 e 4, daí eu vou falando, depois fala 2 e 5, daí eu vou mudando, né? 3 e 6, aí depois volta pro 7. Mas sempre 3 principais, sempre sendo repetitivo, sempre falando desses 3. Então, isso é uma performance, isso o algoritmo ele vai entregando quando você é repetitivo. Isso é um posicionamento digital. E você falando esses 3 principais em todos os canais.
né? Em todos os canais, sempre 3. Ah, mas é tão chato ficar falando da contabilidade tributária. Vai ter que falar. Se você quer ser conhecido como a melhor empresa de contabilidade de análise tributária, vai ter que repetir. Então, o algoritmo ele interpreta que você está sendo repetitivo, ele vai te entregando mais. Interessante. É ao contrário. As pessoas falam que acham que tem que estar mudando. Não, não é. Como eu te falei do filme, né? O filme chegou no final do dia, a pessoa acabou falando, repetindo aquilo que ela foi o dia inteiro exposta. Né? E o algoritmo é a mesma coisa. Quanto mais você expor ele ao mesmo assunto, mais ele vai te entregar. Caramba, Drica. Nossa, olha, gente, eu já aprendi muito aqui. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí deve estar aprendendo muito com a Drica. É muito massa. E é muito interessante, né? Tudo é planejamento, né? Tudo é estratégia. Nós estamos aí no final do ano, 2025. Já está chegando aí, muita gente já atingiu suas metas, outros ainda não atingiram, muita gente já está deixando para... Não, peraí, vou deixar para 2025. Inclusive você que está nos acompanhando aqui, eu quero te dar um presente muito especial. Hoje a Moreira Mendes, o Grupo Moreira Mendes, ele cresce muito em função da estratégia que a gente tem trazido para o nosso negócio. E diante disso eu criei um curso online sobre planejamento estratégico para que você possa assistir em qualquer lugar, a qualquer tempo, e você possa construir o seu planejamento estratégico. Para isso, você que chegou até aqui nesse podcast vai ganhar 90% de desconto para você fazer o seu planejamento estratégico de 2025 e, claro, o conhecimento que você vai ter nesse curso, você vai fazer para 2026, 27, 28, até o quanto você quiser. Então, esse curso, por apenas 10% do seu valor, está aqui na descrição aqui desse podcast. Você pode ter acesso a apenas R$ 97,00. Então, acelera aí a sua empresa, porque não esqueça que resultado é o nome do jogo e 2025 será o melhor resultado da história da sua empresa. E, Drica, você falou algo muito bacana sobre a parte do online, e eu te conheço, né? E eu sei o quanto você é uma pessoa que ajuda os seus clientes tanto de forma online quanto de forma offline. Você tem, inclusive, um grupo de networking, você está sempre conectando as pessoas, porque, afinal de contas, né, você pode trazer clientes para o seu negócio de forma online, de forma offline. Como é que você vê essa parte do network, dessa conexão? Por que isso hoje faz parte da sua vida? Por que você é conhecida como uma pessoa que conecta as pessoas? O apelido rainha do network veio, não sei quem colocou, mas ficou, né? Isso é o lance da performance, né? Repetição, entendeu? Pegou porque alguém ficou repetindo. Sim. Né? E assim, nós dois estamos aqui, foi baseado no network. Sim. Né? Isso é o poder do network. Olha onde nós chegamos. E o network, cara, eu entendi muito cedo. Na época eu já fazia isso sem saber que era network. Bem doido. Vou te dar um exemplo. Vou contar uma história rapidinho. A minha mãe, ela foi empregada doméstica de uma grande empresária em Curitiba. Minha mãe trabalhou com ela há 30 anos, né? E nas férias, a minha mãe não tinha com quem deixar a criançada, eu ficava na casa dessa mulher. E eu ficava lá na sala, a mulher saía para trabalhar e tal. Ela tinha um grande restaurante 5 estrelas em Curitiba. Foi a primeira pizzaria de Curitiba, assim, bem renomada. E nas férias eu ficava com ela. Aí a dona Violeta, a falecida hoje, a dona Violeta não gostava de ver criança à toa, né? E ela me colocava para trabalhar. Então ela me colocava no carro. Imagina, naquela época, uma senhora e uma grande empresária, o que ela fazia? Ela pegava um monte de panfletos e ela ia nos prédios num bairro nobre lá de Curitiba, porque era onde ficava o restaurante. E ela fazia amizade com os porteiros. E eu junto ali. E ela oferecia, tipo assim, uma pizza pro cara. Falava, deixa a menina entrar aí para distribuir os panfletos, colocar nas caixinhas, colocar nas portas. E o porteiro deixava, porque ele ganhava uma baita de uma pizza da tal restaurante lá. E era a pizza. E ali eu comecei a entender. E ela, no carro, ela me explicava. Olha, tem que fazer amizade com esses caras. Tem que fazer... No jeito dela, falava. Mas é o que eu entendia na época. Eu tinha, assim, tipo, 10 anos, 11 anos. E eu via que ela se conectava com os porteiros. Uma grande empresária de salto, toda linda, maravilhosa. Ela fazia negócio com os porteiros. Isso ficou
marcado pra mim, entendeu? Tipo assim, cara, aí isso eu tinha 10 anos. E ali foi meu primeiro emprego. Eu já tinha 15. Eu fui trabalhar de recepcionista. Eu era estagiária, então eu era recepcionista só nos finais de semana no restaurante. E às vezes, esses porteiros, eles ficam muito tempo nos trabalhos, né? Então você acaba conhecendo e marcando, né? E eu comecei a acompanhar esses caras. Imagina, desde os 10, indo com ela uma vez no ano, nas férias, ficar distribuindo panfletos, você tem rosto que te torna familiar. Sim. Com 15 anos, eu vi eles lá pegando as pizzas. Eu falava assim, olha o fulano de lá, fulano, sabe? Então, assim, ali eu fui entender a importância do network, entendeu? Do relacionamento. Porque ela não ia só uma vez e nunca mais voltava. Quando ela chegava lá para panfletar, quando eu estava panfletando e eu voltava, ela sabia da vida do cara, sabia da esposa, sabia dos filhos, ela conversava. Você entende? Não era só... Ela não tratava de qualquer jeito. Entende? Ela sabia da vida das pessoas. Ela perguntava. Eu falava assim, cara... Tipo, porque você cria uma imagem, né? Eu criava uma imagem assim muito distante. Ela é rica, eu sou mais humilde, ela é inalcançável. E quando eu mostrava assim, não é nem vulnerabilidade. Eu falava, nossa, quanta humildade, quanta simplicidade. Então, quando eu cresci, e nos meus trabalhos, eu sempre era muito promovida muito rápido, assim, né? Uhum. E eu comecei a entender, eu fazia essas amizades com essas pessoas, né? Então, como eu era comercial... Eu fazia amizade com o secretário, com o motoboy, e eu promovia eles, eu pagava, tipo, comissão para eles me indicarem, entendeu? Sim. Aí eu fui entendendo o poder do network. Aí, quando entrou a estamparia, aí que eu coloquei mais força em fazer essas reuniões, entende? De chamar, tipo, contador. Eu tinha o meu contador da estamparia, e eu falava, o que você precisa para te trazer mais clientes? Vamos trabalhar com comissão? E ele me pagava as comissões, eu pedia as comissões. E eu fazia força para levar os meus clientes, que eu fechava na indústria de aço, que eu vendia aço, para essa contabilidade, entende? Eu fui a primeira cliente dessa contabilidade. Então, advogada era a mesma coisa. O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Então, no meu grupo Mastermind, eu tinha um amigo que era contador, eu tinha um amigo que era advogado, eu tinha até um amigo que era de gráfica. Uhum. Porque... Não, vamos fazer um folder aqui, vamos ajudar a imprimir isso aqui. Quando eu vim para Floripa, isso saiu, abandonei, em modo de dizer. Fui embora para Floripa, tal, para cá. E a galera, pô, você sumiu, não sei. Claro que eu dei uma satisfação, tal, mas eu não fiquei mais sendo ativa, assim, tipo, não ficava mais marcando café, porque eu marcava sempre na minha casa ou nos restaurantes, eu sempre estava fazendo isso. Pô, como que nós vamos fazer? E aí eu comecei a fazer essa transição, tipo, Curitiba e Floripa, fazer network Curitiba e Floripa. E eu comecei a fazer aqui em Floripa também. Uhum. Tipo, reunir pessoas estratégicas, intencionais. Eu não era interesseira, mas eu tinha interesse no negócio da pessoa e como que ela ia poder me ajudar e eu ajudar ela. Então, mesmo sem conhecer ninguém, eu sou muito legal assim na comunicação. Eu pego muito rápido, consigo conversar bem com as pessoas. Então, eu era falando, não, o que você precisa para te ajudar a ser mais conhecido, né? Então, aí foi. Então, o network, ele sempre fez parte da minha vida. E hoje eu faço o meu grupo de network, sim. Faço palestras dentro dos networkings também. Tem pessoas que me levam em outras cidades para fazer o networking, entende? As pessoas não sabem como começar. E as pessoas acham que fazer network tem que ter 20, 30 pessoas. Não, isso aqui é um network. Sim. Tendo 2 pessoas é network. As pessoas esquecem disso, de marcar um café. Muita gente, o WhatsApp, ele tá tão... o brasileiro que ele é um público maior de consumo de WhatsApp, tá? Nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos você não se fecha negócio pelo WhatsApp, é tudo via e-mail, sabe? Já no Brasil não, eles querem fechar tudo no WhatsApp, as pessoas esquecem de marcar um café, de ligar. Eu não, vamos ligar, qual é o melhor horário para te ligar? Qual é o melhor horário para fazer um meet agora? Vamos marcar um café, eu forço isso. Porque é uma cultura, é uma missão. Então, aí um café eu já falo, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso trazer você para minha empresa? O que eu posso te indicar? Isso é ser intencional. O network, ele é intencional. Não é ser interesseiro, de você ir lá e se vender. Não, muitas vezes eu indicar alguém para aquela pessoa, né? Alguém potencial. Né? Aquecer, não só passar o contato, sabe? Não é só passar. Não, entender o negócio das 2 partes e tentar conectar. Então, o meu network é dessa forma, né? Sim. Eu sempre falo assim, que quando eu vou fazer os network, quando eu participo, eu falo,
o network ele tem muita cara do anfitrião. Não existe um network certo. Você vai ver, se você participar de vários networks, você vai ver que sempre tem formatos diferentes. Até o teu evento que a gente vai, a gente como membro, né, do grupo Moreira Mendes, né, ali é um network. E ele é formatado com anfitrião. Né? Então, não existe certo e errado. Eu adoro ir no seu, porque a tua dinâmica, o teu formato, fala muito mais de ti. E é legal, porque conecta. Então, no meu, eu falo, gente, o meu é assim. Não quer dizer que os outros estão errados. Eu deixo isso claro, né? Igual no meu network, a gente se reúne mais para comer, como você já foi. Foi para comer, faz um momento hot seat, todo mundo faz um pitch ali. Né? Você pode ver que eu não inflo, né? Eu coloco no máximo 20 pessoas ali. Sim. Né? Todo mundo faz um pitch tranquilo, se apresenta, tal, e mais a conversa e um lanchinho ali, um café, um jantar. No nosso caso, acho que foi um jantar, né? Sim. E um momento hot seat. Nem sempre eu vou fazer um hot seat, nem sempre eu vou fazer um pitch. Vai depender muito das pessoas que estão ali também, né? O meu próximo evento agora, a gente encerra, né? Final do ano, né? Eu participei agora do último, dia 23, que eu fui a convidada de um evento de network como palestrante. Aí o próximo vai ser só em fevereiro. E a galera já fica perguntando, quando vai ser? Quando vai ser? Não, vai ser dia 15 de fevereiro. Mesmo sendo um sábado, a galera se programa, porque ele sabe que dá resultados no meu evento de network. Sim. Porque são pessoas estratégicas. Você não vai ver eu me divulgando no network no Instagram. Porque são pessoas selecionadas, estratégicas. Um exemplo, eu sabendo que você vai estar lá, tipo, vai mesmo, tal. Você vai me dar a data, vai me confirmar. Eu sabendo que você vai estar lá, eu vou tentar conectar alguém para você ali. Então, eu vou levar alguém que, de repente, não tem um PJ aberta, ou uma pessoa que precisa fazer uma análise tributária, ou uma pessoa que precisa de partnership. Você entende? Então, Sim. eu vou procurar conectar pelo menos um. O network, às vezes, a pessoa pensa muito em volumes. Eu tenho o meu mentor de network hoje, né? Porque a gente tem que se conectar. Né? A gente tem que pagar para alguns acessos, pagar para ter alguns conhecimentos. Então, eu tenho esse mentor e ele fala, Drica, network pode ser uma pessoa. E ele começou com 3. E ele pagou para os 3 participarem, veja bem. E o meu já foi muito legal, porque eu comecei com 10 e todos pagaram pelo seu jantar. Então, Sim. isso foi muito legal. Legal. Então, o network é isso, né? O ponto na minha empresa é que, como eu sou um escritório de contabilidade, eu não quero ser somente um escritório de contabilidade, eu não quero somente um escritório de consultoria tributária, embora Perfeito. seja extremamente importante que o meu trabalho seja executado da melhor forma possível para que o meu cliente tenha resultado. Nós temos um valor dentro da minha empresa que resultado é o nome do jogo. Então, o meu cliente precisa ter resultado para que eu tenha resultado. Exato. Então, o que a gente criou ali? A gente criou uma imersão dentro da nossa empresa, onde a gente, a cada mês, chama 9 dos nossos clientes, passam o dia ali tendo conhecimento, aprendendo um pouco sobre gestão, sobre estratégia de vendas, enfim, a gente cria um cronograma de acordo com o nível de maturidade dos nossos clientes. E ao longo desse dia, além deles aprender muito sobre como eles podem transformar o negócio deles, acaba gerando uma troca ali. Exato. Um vai conhecendo o negócio do outro e a gente já soube até de negócios que surgiram ali nesse grupo. Né? Inclusive, eu acho que você já fez negócio com pessoas ali. Eu adquiri, tem uns 2 clientes ali que foi através desse... Porque o nosso papel é conectar os nossos clientes. Perfeito. E acaba que isso faz do nosso escritório um escritório diferenciado. Isso Eu é acredito verdade. nisso, né? E daqui um pouco, claro, tomara que todos os escritórios de contabilidade façam isso. Mas quando você fala de networking, é muito legal, porque no final das contas, eu participo de vários grupos e tem um grupo que tem uma filosofia muito interessante que fala que, né, é a filosofia do giver's gain, que é justamente você contribuir, você dar primeiro para que aí você ganhe. Porque quando eu levo um cliente para você, quando eu trago alguma coisa legal para sua empresa que vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, né, existe até um princípio de persuasão ali, né, que está no livro das Armas da Persuasão, que fala que você vai se sentir tão grata que você vai olhar para mim, vai olhar para o meu negócio, e em algum momento você vai procurar me ajudar, né? E eu acho que essa filosofia, ela faz desse grupo crescer muito e quando eu aprendi isso,
eu também acelerei o meu crescimento. Porque agora eu não olho mais para a Drica como uma cliente. Exato. Eu olho ela, opa, peraí, como é que eu faço para ajudar a Drica? Parceira de negócio. E aí, quando eu te ajudo, você acaba me ajudando também. Exato. E isso é muito bacana. Muito legal, Drica, muito legal. Deixa eu te perguntar, a gente já tá chegando aí no final da nossa conversa, eu tenho certeza que tem muita coisa aí muitas dicas que você nos deixou aqui que, sem sombra de dúvidas, vão nos ajudar muito. E você que está nos acompanhando, não deixa de curtir, seguir, compartilhar, né? Tenho certeza, depois vai ficar aqui o @, da Drica, para você também acompanhar ela. Mas, Drica, uma dica que, sem sombra de dúvidas, todo empresário precisa olhar para o seu marketing, para o seu negócio, para que ele possa se posicionar diferente. Como você é uma estrategista digital, uma estrategista de marketing, nos diga o que o empresário precisa olhar. Assim, o que ele precisa olhar? É que o empresário, ele precisa olhar para muita coisa. Sim. A tua pergunta é excelente. O que ele tem que fazer é que, quando ele contratar um marketing, ele tem que descansar. Ao contrário, né? Uhum. Porque, assim, o que acontece? Ele tem que confiar no marketing, ele tem que confiar. Porque, assim, o que acontece? As pessoas querem ficar em cima. Como eu te falei, ela não sabe para onde vai, ela não sabe a missão, aí ela contrata um marketing, né? Ou ela quer se posicionar. Cara, primeira coisa, delegar, sabe? Porque as pessoas estão muito infladas, muitas coisas, muitas atividades, elas não estão conseguindo ter uma intenção. O que falta hoje nas pessoas é elas serem intencionais. Então, a dica inicial, assim, para esse empresário, ele ter a intenção de estar no online, ele ter a intenção de se posicionar, é a primeira coisa. Porque daí, se ele focar, não, eu vou reservar 1 hora por dia para me posicionar, mesmo ele não sabendo, talvez ele não tendo recurso para contratar uma agência, mas ele buscar estudar sobre isso, eu vou ver como que é melhor, como ter um bom posicionamento, sabe? Então, ele tem que ter essa intenção, ter essa gestão de tempo, talvez. Porque o empresário, ele tem que olhar muitas coisas. Eu falo porque eu também sou empresária, eu tenho outras empresas. E eu coloco lá na minha agenda a minha agência. Eu coloco lá na minha agenda um network. Eu faço um ciclo de atividades. Porque se eu não ser intencional de colocar o meu network, ou colocar a minha agência, eu atendo todos os clientes, eu dou prioridade para todos os clientes e esqueço de mim. Então, a dica para o bom posicionamento digital é a intenção. Muito bom. É a intenção. A pessoa tem que ter a intenção dela falar para quem ela quer falar. Se ela conhece a missão, quer falar para empresários, igual... Tem gente que, um exemplo, um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele faz muitos serviços, certo? Sim. Mas ele quer ser conhecido para quem? Eu quero eu quero me especializar em atendimento a idosos. Pronto. Mas quem vai contratar são os filhos, são os parentes. Então, ele tem que falar a linguagem para o filho, para o parente. Então, essa é a missão dele, ser intencional de conectar com essas pessoas. Então, se ele reserva pelo menos uma vez na semana, ou uma vez no mês, se ele não tem tempo, ele terá a intenção. Não, eu vou trabalhar com o meu posicionamento digital. Posicionamento digital, Renato, não é todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Não. Se uma vez no mês a pessoa tem a intenção de postar algo que conecte com o público dela, de ensinar, informar, de trazer valor, de contratar aquele profissional, isso é um posicionamento digital. Então, a dica de ouro, assim, que eu falo para os empresários é ter a intenção. E se ele for contratar um marketing, ele descansa daí. Uhum. Sabe? Daí não faz sentido. Eu vejo muito isso, né? Eu quando entro, né, no onboard com meus clientes lá, eles querem cuidar de tudo. E eu falo, cara, você não vai dar conta, né? Entrega os bets. Se você está me contratando, confia. Aí você tem que confiar. Não digo não conferir, não acompanhar, sabe? Mas eu vejo muito isso com os clientes, eles querem ditar regras que não condiz. A tua regra que está no teu escritório não condiz no online, não condiz com o marketing, não faz sentido. Porque são categorias, são áreas diferentes. Então, eu sei que foi um pouco abrangente a minha resposta, mas é isso, né? Ser intencional, né, no posicionamento digital. Ser intencional, primeira coisa. Muito bom, muito bom. Drica, que legal te receber aqui nessa manhã, que legal poder aprender muito com você. Qual que é o teu @ aí para quem... Sim, é Drica, com K, Chagas Oficial.
Legal, muito bom. Então depois pesquisa ali no Instagram, que tenho certeza que você vai aprender muito com a Drica. Drica, obrigado mesmo, né? Você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, de seguir, de compartilhar esse conteúdo com empreendedores, com empresários que você conhece e que vai fazer sentido aprender um pouco mais de marketing, porque essa mulher é fera. Drica, obrigado mesmo. Você é incrível demais. Gente, obrigado pela sua audiência até aqui. Não esqueça, Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios, e eu te vejo no próximo episódio.